Estamos aqui ao vivo nos estúdios da 104,9 Barro Alto FM. É momento da palavra de Deus. Daqui a pouco tem mais sucesso, mais louvor, mais adoração, mas é momento da palavra de Deus. Muito bem, daqui a pouco nós vamos estar atendendo os ouvintes, mas agora é momento da mensagem de Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre a soberba, né? Em Provérbios capítulo 16, verso 18, fala com relação a isso. Eu queria que você atentasse, compartilhasse, você que está no Facebook, você está nos acompanhando no YouTube, tá? Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que a gente possa aí crescer na graça de Deus, crescer na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Muito bem, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Provérbios é soberba, muito boa a colocação, né? O que é soberba? Altivez, orgulho, prepotência, arrogância. E quantas são as pessoas que têm sentimento de superioridade, né? Que é pecado, e é um dos pecados mais antigos do mundo, a falta de humildade. Ela conduz Satanás a rebelar-se contra o Altíssimo e consequentemente vem a sua queda, né? Quantas pessoas elas se sentem acima dos outros? E o grande problema é que isso no mundo é comum, é normal. No mundo isso é normal, é comum. Só tem um detalhe, irmãos. Quantas pessoas dentro da igreja de Cristo estão assim, com esse espírito de alcance, né? Quantas pessoas são exatamente assim? A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos. Os soberbos enganam-se a si mesmo. A palavra de Deus, ela é oposição à soberba. Interessante que a pessoa, quando ela está dominada por esse espírito, esse sentimento, ela começa a desobedecer, assim como Faraó, que se achava o mais poderoso da época e agora questiona a autoridade do Deus de Moisés, o Deus de Israel, e quer negar a saída daquele povo. E sabe o que acontece? Ele rui, ele cai. Interessante que muitas pessoas, elas nem se dão conta que elas têm dentro de si esse espírito. Jesus disse lá em Marcos capítulo 7, versículo 20 até o 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Gente, quantas pessoas estão assim, contaminadas, se deixando enlaçar, se afastando de Deus. Eu estou bem, né? Soberbo, geralmente, ele acha que está bem, ele sempre diz que está bem, ele sempre declara que está, autossuficiente. Quantas pessoas elas caíram e nem perceberam? Os soberbos não enxergam seus próprios erros. É verdade.
eles só conseguem ver o erro dos outros. Você sabe que muitas pessoas até culpam, né, a igreja. Sabe por que eu saí da igreja? Por causa disso, daquilo outro. Sabe por que eu me afastei de fulano? Por conta disso, por conta daquilo outro. Quer dizer que todo mundo, né, é falho aos olhos do soberbo, mas ele não. Ele é perfeito. Ele tem uma síndrome de santidade. Eu costumo falar que tem gente que arrota a santidade. Arrota a santidade. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz: dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque o soberbo enxerga o erro de todos, menos o dele, né? É como disse Jesus: tira primeiro o cisco, a trave do teu olho, para você poder enxergar o cisco no olho do teu irmão. Querido, quantas são as vezes que nós temos visto, inclusive, pessoas, né, que têm um título, pastores, líderes, né, independente da religião que eles professam, que eles seguem. Deixa eu falar algo. É aquele autoritarismo. Eles acham que a autoridade é baseada em ameaças. Acham que a autoridade é baseada, naquela forma arrogante, bruta. Não, meu irmão. Isso não é autoridade. Isso não faz parte dos frutos do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o oposto a todos esses sentimentos, né, é a graça, é o amor, a benignidade. Porque lá em 1 Coríntios 13, 4, diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde de ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. 1 Coríntios 8, 1 diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Sabe aquela coisa de você criticar a todo instante? Uma coisa é você corrigir em amor, ajudar aquela pessoa sem constrangê-la. Outra coisa é você tentar ridicularizar, ou muitas das vezes, aquela forma de superioridade acima da média dos outros, né? Você começa a olhar e dizer: eu estou num nível maior, eu tenho o direito de chamar a sua atenção. E a gente percebe que tem rigidez, tem um caráter de, como é que eu posso falar? De soberba. Em Jeremias 13,15 diz assim: ouvi, atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa maneira, e isso baseado na graça, na soberania de Deus. Muita gente hoje, sendo religioso ou não, estão carregados desta, eu posso falar que é uma praga que incha o coração das pessoas. Tem gente que sempre quer ser melhor do que os demais. É terrível. Nós precisamos mudar, deixar que Deus nos dirija. A palavra do Senhor diz que Deus existe aos soberbos. Deus existe aos soberbos. Dá uma olhadinha aí, se você puder. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Por gentileza. 1 Pedro capítulo 5. Isso. Louvado seja Deus. Um abraço aí para pastor Anderson Oliveira. Um abraço.
Marinalva Valda, boa noite, pastor Adevaldo, graça e paz. Amém. Louvado seja Deus, Deus ilumine. Aleluias. Isso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Deixa eu localizar aqui. Isso, encontrou? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, o versículo também é o 5. Tá bom? Estou abrindo aqui a Bíblia online. E eu queria que você também acompanhasse. Meu querido, eu lembrei agora, sabe de quê? Que os mansos herdarão a terra, né? E quando você fala de mansidão, não está falando de uma pessoa boba, né? Que todo mundo passa por cima, não é isso. Mas olha o que diz aqui Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, da mesma forma, jovens, sujeitáveis aos mais velhos, sejam todos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quanto mais humilde eu for, mais a graça de Deus se manifestará sobre a minha vida. E humildade não é andar de qualquer forma, não é andar de qualquer jeito, né? Às vezes, sabe, aquele aspecto de sujeira, de pobreza. Não é isso, não é humildade. Porque tem muita gente que não tem nada e é orgulhoso. Tem gente que não tem nada e é prepotente, arrogante. A humildade, ela vem de dentro. Tem nada a ver com veste, tem nada a ver com aparência. Não, meu irmão. Portanto, no versículo 6 diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Queridos, obrigado pela audiência, pela participação. Compartilhe esse momento de reflexão. Segunda a sexta, sempre a gente traz essa mensagem, uma mensagem distinta, breve e concisa. Um abraço aí também para Donete Miranda, acompanhando a programação. Amém? E lembrando, gente, que amanhã, quarta-feira, eu quero convidar você para juntos celebrarmos lá na Igreja Batista Nova Esperança, Rua Júlio Damasceno, 55, próximo ao Mercadão, aqui na cidade de Barro Alto. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Graça e paz.